Boa tarde. Eu sou a Larissa, eu sou residente da terapia intensiva, tá? Hoje eu vou apresentar um artigo de revisão da Critical Care, que foi publicado em julho de 2021, tá? Que se chama Encefalopatia associada pelas doenças infecciosas. Os autores são a Maria Barbosa Silva. Ela é brasileira, que trabalha no departamento de imunofarmacologia do Oswaldo Cruz, do Fiocruz. A Maiara Lima também trabalha no mesmo departamento. A Denise Battaglini, Chiara Roba, Paolo Pelosi, Patrícia Rocco são italianos que trabalham em unidades de terapia intensiva e também em pesquisa clínica. E a Tatiana Maron Gutierrez também é brasileira e trabalha no Instituto Fiocruz, também no Rio de Janeiro. Esse é o artigo de revisão, ele tem 14 páginas e ele vai fazer uma discussão, uma revisão sobre as infecções, as doenças infecciosas que poderiam gerar uma encefalopatia. Ele enfatizou em 4 doenças: malária, SARS-CoV-2, infecções por SARS-CoV-2, influenza e encefalopatia. Ele generalizou como encefalopatia pela sepse, tá? Então, a gente vai fazer um pouco de revisão sobre neuroinflamação, vai falar um pouco sobre neuroinflamação dentro dessas doenças e fechar o contexto com as conclusões do artigo. Então, as doenças infecciosas podem afetar a função cerebral e causar encefalopatia mesmo quando o patógeno não infecta diretamente o sistema nervoso central. E as encefalopatias são caracterizadas como distúrbios temporários ou permanentes das funções cerebrais, e o quadro clínico é amplamente variável dependendo da etiologia. As encefalopatias ainda são pouco investigadas e o conhecimento dos mecanismos subjacentes podem ser distintos das encefalopatias de causas não infecciosas. Ainda é limitado, tá? Porque ainda é pouco investigado. Então, essa revisão foi focada na fisiopatologia, nas encefalopatias associadas às doenças periféricas, como sepse, malária, gripe e Covid-19, as estratégias terapêuticas emergentes e o papel da neuroinflamação. Então, a encefalopatia. Uma imensidade de doença pode causar encefalopatia, incluindo infecções que não afetam diretamente o sistema nervoso central. As infecções sistêmicas causadas por vírus, bactérias ou parasitas podem levar a uma resposta inflamatória secundária no cérebro, que vai gerar uma neuroinflamação, e essa neuroinflamação vai gerar mediadores inflamatórios que afetam o endotélio e o parênquima cerebral, gerando uma resposta celular cerebral a esses mediadores. Por esse motivo, não é considerado que esse tipo de encefalopatia seja decorrente de neurotropismo direto. Então, isso vai ser o diferencial. Você não precisa ter diretamente um patógeno invadindo o cérebro para você causar uma encefalopatia. É isso que o artigo quis dizer. Tá? A neuroinflamação tem sido causalmente ligada a danos neurológicos de longo prazo e uma série de sintomas cognitivos e comportamentais, incluindo perda de memória, comprometimento cognitivo, ansiedade e depressão. E os danos neurológicos associados às doenças infecciosas podem até influenciar a incidência e o prognóstico futuro de distúrbios neurodegenerativos, tornando seu manejo adequado uma maneira significativa de reduzir a carga dos sistemas de saúde pública. Se a gente conseguisse, a longo prazo, estudar um pouquinho mais, investigar mais os mecanismos, quem sabe a gente consegue tratar ou até prevenir e, assim, reduzir os encargos que a saúde pública consegue absorver. A fisiopatologia. As respostas imunes fora do sistema nervoso central, elas podem se comunicar com o cérebro através de vários caminhos. Os nervos aferentes, incluindo o nervo vago e o trigêmeos, eles respondem à interleucina 1 beta. Tá?
Em ensaios clínicos, em laboratórios, animais vagotomizados, eles não apresentam um comportamento de doença, que é essa disfunção neurológica, que eles conseguiram ver em laboratório. Após a injeção de um lipopolissacarídeo, que no artigo ele comenta como LPS, ou a interleucina 1 beta, e apesar do aumento do nível de citocinas. Então, eles conseguiram ver que, apesar do aumento, nesses tipos de ensaio nos pacientes, nos animais vagotomizados, eles não têm essa disfunção neurológica. Então, isso é um achado em laboratório, mas quem sabe, a longo prazo, a gente já consiga achar algum tratamento. A via humoral envolve as células semelhantes a macrófagos presentes nos órgãos cinco-ventriculares e no plexo coroide, que expressam receptores imunes inatos que reconhecem os padrões moleculares associados a patógenos e padrões moleculares associados aos danos e citocinas. Os órgãos circunventriculares eles não parecem ter uma barreira hematocefálica intacta, tá? E os mediadores inflamatórios são capazes de acessar o cérebro por difusão de volume, e os transportadores saturáveis de citocinas na barreira hematocefálica, eles permitem que as citocinas em excesso na circulação para entrar no parênquima cerebral. E a última via envolve a ativação dos receptores da interleucina 1, que são expressos naqueles macrófagos perivasculares e células endoteliais que são localizadas na microvasculatura cerebral, que iniciam uma resposta imune local com síntese local da prostaglandina E2. Além disso, a resposta imune local à inflamação sistêmica geralmente leva a um aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica e, em alguns casos, até ruptura franca da barreira. A perda da integridade ele permite que as citocinas e células imunes invadam o parênquima cerebral e afetem diretamente os neurônios e as células da glia. A ativação da glia está associada à cognição, memória e transtornos do humor e é uma marca registrada da neuroinflamação. Tá? Então, eles estão achando um padrão para essas doenças. Tá? Não precisa atingir diretamente o sistema nervoso central, mas imunomediado, eles estão vendo o mesmo padrão de neuroinflamação causando esses distúrbios, que variam bastante, assim, até na escala de intensidade, mas tem. É um delírio mais leve, né, uma perda de memória um pouco mais leve ou acentuada, ou até coma. Tá? Então, essa figura é do próprio artigo, que ele consegue sintetizar que a própria inflamação sistêmica causada pelos vírus, bactérias e parasitas vai causar uma disfunção e assim você vai ativar a apoptose, sistema endotelial. Na via humoral vai ativar outras cascatas e aumentos da citocina. Na via aferente vai ser reconhecida pelo vago, pelo trigêmeo. Na via da interleucina também vai ativar mais macrófagos na microcirculação, e tudo isso significa neuroinflamação. E a neuroinflamação vai causar como consequência uma disfunção, um prejuízo cognitivo e de comportamento. A neuroinflamação é uma condição inflamatória como característica comum das encefalopatias associadas a essas doenças, que ela é mediada por citocinas, quimiocinas e espécies reativas de oxigênio, entre outras. E esses mediadores são produzidos principalmente por micróglia e astrócitos, células endoteliais e células imunes derivadas da periferia. Dentro do cérebro, as citocinas são capazes de ativar essas células gliais, modular também o metabolismo dos neurotransmissores e levar a mecanismos neurotóxicos. Após a exposição dos estímulos pró-inflamatórios, a micróglia sofre alterações morfológicas e funcionais e orquestra uma resposta imune no sistema nervoso central. Um meio pró-inflamatório também leva a várias alterações patológicas na astróglia. Esta astrogliose reativa ela é caracterizada pela hipertrofia, um secretoma modificado e um aumento da expressão de proteínas do filamento intermediário, especialmente da proteína glial fibrillar, ácida e a vimentina. As citocinas exercem efeitos deletérios no cérebro, especialmente no hipocampo.
A interleucina 1 beta inibe a força sináptica e a potenciação a longo prazo no hipocampo de roedores, impactando a morfologia neuronal, plasticidade sináptica e o processo de memória e aprendizagem. As citocinas também afetam a função cerebral, modulando as neurotrofinas. E a sinalização do fator neurotrófico derivado do cérebro, né, que está representado como a sigla BDNF, ela é prejudicada por citocinas, particularmente a interleucina. Tá? A injeção sistêmica do lipopolissacarídeo, ele demonstrou que reduzir os níveis do BDNF, fator de crescimento neuronal, e a neurotrofina 3, as mudanças nos níveis de neurotrofinas são conhecidas por afetar a plasticidade sináptica, memória e sobrevivência neuronal. As células neuronais também são afetadas pela reatividade da glia e subsequente perda da função de suporte das células gliais. Os astrócitos que regulam a concentração desses neurotransmissores, como o GABA, glutamato e a glicina, eles regulam na fenda sináptica. E uma das principais consequências da astrogliose é a perda dessa função, resultando a toxicidade. Então, fez a astrogliose, fez hipertrofia, perdeu a função e assim vai aumentar a toxicidade do glutamato. A toxicidade por ativação glutamatérgica também é conhecida pela indoleamina 2,3-deoxigenase, que é representada no artigo como IDO. É uma enzima expressa por células microgliais na presença de mediadores inflamatórios, incluindo interferon alfa e fator de necrose tumoral. Essa atividade é modulada através dessa toxicidade aumentada na circulação. Além disso, a IDO também é envolvida na disponibilidade na serotonina do triptofano, sugerindo que as citocinas pró-inflamatórias causam desequilíbrio nos neurotransmissores. Agora, isso foi uma recapitalização de toda a cascata, devagarzinho, que ela vai gerar, no final, o excesso vai gerar desequilíbrio, toxicidade e dano, né? E causando dentro da encefalopatia associada à sepse. Então, as complicações neurológicas associadas à sepse na ausência de infecção se enquadram como termo genérico, como diz o artigo, na encefalopatia associada à sepse, que ele afeta 70% dos pacientes sépticos. É bastante coisa. Representa um fator de risco para a mortalidade e os sobreviventes geralmente enfrentam uma incapacidade de longo prazo. Na fase aguda da encefalopatia associada à sepse, envolve alteração comportamental, letargia, delírio, comprometimento da memória, transtornos de humor e, nos casos mais graves, coma. Por quê? Essa toxicidade, né, essa neuroplasticidade prejudicada, ela vai ter alteração justamente no hipocampo, onde está o nosso comportamento, né, e onde a gente vai estar também o nosso campo de vigia. Então, se tem alteração estrutural, o comportamental também clínico vai ter. É isso que o artigo está mostrando. E o diagnóstico inclui várias características clínicas, como os distúrbios no ciclo sono-vigília, nível de consciência em desacordo com a dose de sedativo recebida. Tá? Então, é desproporcional o que você deu para o paciente e o que desencadeou de manifestação, alucinação e agitação. Além disso, também pode levar a uma rigidez paratônica, aquele tipo de rigidez que não é em forma de roda dentada. Em 70% dos casos avançados podem ter a neuropatia. Tá? Apesar de todas essas características, a encefalopatia associada à sepse é um diagnóstico de exclusão. E tem principalmente 3 doenças que a gente deve excluir primeiro: meningite, encefalopatia e endocardite, né, que faz embolização. A fisiopatologia é complexa e envolve vários mecanismos, incluindo a neuroinflamação. Os processos isquêmicos podem acontecer, os desequilíbrios de neurotransmissores e a disfunção mitocondrial.
O desafio da fisiopatologia é o envolvimento de vários mecanismos, que são complexos, mas eles são bem inespecíficos, e a falta de biomarcadores específicos atualmente. A tempestade sistêmica das citocinas, da sepse, aumenta a capacidade de permeabilidade da barreira e, assim, leva à disfunção na microcirculação devido à ativação exacerbada das células endoteliais, resultando em comprometimento do tônus microvascular, ativação da coagulação e lesões isquêmicas. A encefalopatia associada à sepse leva a um aumento de expressão e atividade de síntese endotelial do óxido nítrico em neurônios e células da glia, resultando em níveis aumentados do óxido nítrico, consequentemente, um edema tecidual e morte celular mediada pelo óxido nítrico. Aqui é outra figura que também resume a neuroinflamação, quem ativa o que aumenta de imunomediação, o que diminui, assim aumenta a astrogliose e assim gera mais neurodegeneração e dano e desequilíbrio nos neurotransmissores. Uma diminuição no volume cerebral, especialmente no córtex e no hipocampo, foi observado nos modelos clínicos e experimentais da sepse. Os danos em essas áreas cerebrais estão associados a deficiências na potenciação de longo prazo, afetando o aprendizado e a memória em modelos da encefalopatia. As alterações de imagem podem ocorrer no córtex, em regiões subcorticais e substância branca. As alterações na ressonância magnética são nos casos mais consistentes relatados. Eles tentaram pegar os exames de imagem complementares e foi a Resso onde ele conseguiu ver mais evidência de lesão estrutural. Por causa do edema citotóxico causado pela hipóxia ou isquemia e edema vasogênico devido à ruptura da barreira hematocefálica. Em pacientes diagnosticados com algum grau dessa encefalopatia, a mortalidade foi diretamente relacionada à gravidade do eletroencefalograma. Então, quanto pior, mais crítico o eletroencefalo, maior a mortalidade desse paciente. As alterações nas vias dos neurotransmissores, na linha acetilcoenzima A, GABA, dopamina, norepinefrina, serotonina e glutamato, são consideradas uma marca registrada da encefalopatia associada à sepse e estão intimamente relacionadas ao delírio. Essas alterações são, em parte, induzidas pelo aumento da atividade da IDO, mas também devido ao aumento de níveis plasmáticos dos aminoácidos aromáticos precursores dos neurotransmissores. E, assim, os desbalanço só aumenta. Durante a neuroinflamação, várias mudanças ocorrem no metabolismo celular, resultando em disfunção mitocondrial, que envolve a produção de EROS, que é excesso de oxigênio, como se fosse radical livre, aumento da atividade do superóxido dismutase, déficit de energia devido à diminuição de geração do ATP, e a apoptose celular desencadeada pela liberação do citocromo C. Ferramentas terapêuticas. Então, até o momento, não existem abordagens para prevenir ou tratar as consequências neurológicas da encefalopatia associada à sepse ou ao declínio cognitivo subsequente. Então, a gente vai tratar sintoma. A clínica, o tratamento é principalmente sintomático, apesar desses déficits neurológicos poderem persistir por muitos anos após a alta hospitalar. O tratamento do delírio requer a identificação e a cessação de qualquer medicamento com propriedades anticolinérgicas, histaminérgicas e propriedades psicotrópicas. Então, isso faz um link com a nossa aula de ontem também, Saber identificar qual é a etiologia e o que for tratar, o mais direcionado possível, assim. E ele fez uma comparação bem interessante entre o Precedex e o lorazepam, que hoje eu vou falar. Em alguns casos, doses baixas de neurolépticos podem ser administradas para melhorar os ciclos do sono. Se os pacientes alteram muito, eles dormem durante o dia e agitam ou faz hipoativo à noite, e em alguns casos é indicado até doses baixas de neurolépticos. O Precedex, que é o dexmedetomidina, foi associado a menor duração da encefalopatia clínica.
menor tempo de ventilação e menores taxas de mortalidades quando comparado ao lorazepam, né? O Precedex ele está ao mercado há menos tempo que o benzodiazepínico, o lorazepam, que era mais utilizado. Então, eles conseguiram comparar ao medicamento que já era usado há muito mais tempo e o Precedex, né? E eles conseguiram que, por mais que seja um medicamento relativamente novo em relação ao lorazepam, melhorou o desfecho em relação ao tempo de ventilação e mortalidade. Alguns desses pacientes podem até fazer crises convulsivas, tá? Só que eles consideram uma taxa bem baixa, cerca de 10%. Então, considerando que a incidência de convulsões na SAI é relativamente baixa, 10%, os antiepiléticos devem ser evitados e usados somente quando justificados. Então, quando você consegue comprovar que o paciente está em crise convulsiva ou precisa tratar a crise convulsiva, que aquilo dali, o mal convulsivo não é pela encefalopatia, ele é sim justificado o uso. Tá? Então, tem que julgar e fazer mais o refinamento do uso dos medicamentos. Isso foi da encefalopatia. Em relação à malária. A malária é uma doença causada por parasita, que é o Plasmodium, né? Em países em alta prevalência, o Plasmodium falciparum é o agente causador da malária cerebral. E o teste rápido para proteína 2, rica em histidina do Plasmodium falciparum, é comumente usado, né? Porque alta prevalência é endêmica, você consegue utilizar na prática clínica. A malária cerebral pode levar às complicações neurológicas, convulsões, delírio e coma, bem como déficits cognitivos em sobreviventes, e é a principal causa de encefalopatia não traumática nas regiões endêmicas. A malária não cerebral, ela também pode afetar o sistema nervoso central, levando a déficits cognitivos e comportamentais. Na fisiopatologia da malária cerebral envolve a apoptose das células endoteliais, ruptura da barreira e subsequente neuroinflamação, relacionada à inflamação sistêmica exacerbada e associada à presença do parasita e à liberação de moléculas tóxicas, como M e hemozoína. Além disso, as complicações neurológicas da malária cerebral sugerem anormalidades na liberação dos neurotransmissores, fazendo o link com a doença anterior. Quando foi feita a autópsia nesses pacientes, o que a autópsia cerebral mostrou? Edema cerebral, vasos sanguíneos bloqueados por glóbulos vermelhos e leucócitos, hemozoína de pigmentos malárico dentro dos vasos, hemorragias petequiais na substância branca, transição abrupta da substância branca para cinzenta. E também comparado o exame complementar de imagem em relação às outras doenças, a RESSO revelou lesões principalmente em lobo frontoparietal, corpo caloso e cápsula interna, edema vasogênico e citotóxico principalmente em áreas posteriores do cérebro, e lesões focais ou difusas no centro semioval e corpo caloso, tálamo e córtex. Falar um pouco sobre a influenza. A gripe é uma doença extremamente contagiosa, causada por um vírus RNA de fita simples. Embora a maioria dos pacientes se recupere completamente por infecção por influenza, existem consequências, né, de curto a longo prazo no sistema nervoso central. As complicações extra-respiratórias comuns são a encefalopatia, apresentando-se como delírio, mielopatia, convulsões e ataxia, entre outras manifestações que ocorrem até uma semana após o início dos primeiros sintomas. O diagnóstico da encefalopatia ele considera como desafiador, porque também não tem nenhum critério específico. Mas ele conseguiu fechar alguns diagnósticos. A detecção do RNA da gripe no líquor, amostras de sangue e nasofaringe pode confirmar essa infecção. O eletroencefalograma TC de crânio e o achado de ressonância também pode ser suficiente para confirmar a encefalopatia por influenza. Se ele achar as mesmas características, ele consegue confirmar que aquilo dali foi por dano viral. E os principais são cefaleia, letargia, sonolência, convulsões e até alguns casos coma. Algumas cepas do influenza são consideradas neurotrópicas e neurovirulentas, porque são capazes de entrar diretamente no sistema nervoso central através
infecção de células endoteliais microvasculares ou através das vias olfativa, do nervo vago, do trigêmeo e da via simpática. Todas as infecções virais, incluindo a influenza, provocam uma resposta de interferon tipo 1 no hospedeiro, que é essencial para controlar a infecção. No entanto, esses níveis aumentados de interferon alfa no cérebro podem contribuir para danos cerebrais, resultando em comprometimento da memória e depressão em humanos. Então, o cérebro vai tentar responder esse estímulo, só que o estímulo pode ser danoso, comprometendo a memória e causando depressão em humanos, em alguns pacientes, né? Em comparação a roedores, o aumento da expressão do interferon ele leva a neurodegeneração, neuroinflamação e alteração na função cognitiva. A cepa da influenza H1N1, que é não neurotrópica, ela foi associada a um aumento dos níveis de citocinas no hipocampo após a infecção e déficit de memória espacial associados a alterações na morfologia do neurônio hipocampal, aumento da reatividade microglial e diminuição dos níveis de expressão de neurotrofina, eles conseguiram relatar só pela cepa do H1N1. O vírus SARS-CoV-2, ela infecta as células hospedeiras usando suas proteínas estruturais. O pico, particularmente S1, envelope, matriz e núcleo capsídeo, para ligar a enzima conversora de angiotensina 2, uma proteína que é transmembrana amplamente disseminada no trato respiratório, coração, pulmão, vasos e intestino e sistema nervoso. Uma vez ligada a angiotensina, a enzima conversora, o SARS-CoV-2 é iniciado pela serina protease 2 transmembrana e duas subunidades, S1 e S2. Esse complexo todo resultante ele é translocado para a célula-alvo e o domínio S2 é clivado e o genoma é liberado no citoplasma. O RNA viral é sintetizado e replicado, e novas partículas virais são então montadas e liberadas para infectar outras células. Embora o SARS-CoV-2 entre nas células hospedeiras por endocitose, 3 hipóteses principais foram propostas para o envolvimento cerebral: neurotropismo viral direto, hiperinflamação e hipercoagulação e o crosstalk cérebro-pulmão. Outros mecanismos também de ativação da cascata incluem a migração dos leucócitos através da barreira hematocefálica ou a ligação de células endoteliais, permitindo que o vírus atravesse a barreira através da microcirculação. Clinicamente, as manifestações neurológicas da neuroinvasão incluem distúrbio do olfato e paladar, que ocorre em 39% dos indivíduos infectados. O SARS-CoV-2 também foi encontrado no parênquima cerebral na autópsia, assim como evidência de uma panencefalite linfocítica e meningite. Além disso, a infecção do sistema nervoso central por coronavírus pode estar associada a lesões desmielinizantes, semelhantes à esclerose múltipla. Mas a maioria das amostras do líquor, eles tentam procurar o SARS-CoV-2 no líquor, mas não conseguem achar, limitando essa hipótese para poucos casos de envolvimento cerebral relacionado diretamente ao COVID. Tá? Diferente da influenza que a gente conseguiu achar diretamente. A inflamação é o principal ativador da cascata de coagulação, promovendo hipercoagulabilidade, disfunção vascular, imunotrombose e lesão endotelial difusa. A ativação da hipercoagulabilidade e pró-inflamação ele pode induzir uma neuropatia imunomediada com hemorragias espontâneas e pós-traumáticas devido à coagulabilidade de consumo, que pode ser aumentada pela coagulação intravascular disseminada. Quantas vezes a gente não viu no paciente COVID sangrando do nada? É uma cascata que ele inflama demais e descompensa muito rápido, né? Ainda mais consumindo fatores. O estado de hiperinflamação ele pode levar a uma tempestade de citocinas que se estende ao sistema nervoso, com possível encefalite necrosante aguda. E, finalmente, o eixo crosstalk, cérebro-pulmão, é um mecanismo subestimado, que ele considerou, que sugere implicações no manejo ventilatório, na patogênese do envolvimento cerebral do COVID-19.
Só relembrando, então, o eixo crosstalk cérebro-pulmão, a hipoxemia que vai desencadear toda a cascata e dano cerebral, assim. Então, a falta de oxigênio, a falta de uma troca gasosa ineficiente vai gerar repercussão cerebral. As reduções da oxigenação sistêmica podem afetar a oxigenação do tecido cerebral, seguida de lesão cerebral secundária. E o desarranjo pulmonar pode alterar o equilíbrio fino entre o oxigênio e o dióxido de carbono, que é um importante determinante na homeostase cerebral por causa das alterações do fluxo sanguíneo cerebral, com consequente isquemia ou hiperemia cerebral, eventualmente causando edema cerebral e perda de toda a autorregulação. Aí, quando você chega a perder a autorregulação, aí você perdeu o teu paciente de mão. Quando foram feitas as autópsias cerebrais, elas relataram que o dano hipóxico cerebral agudo ao cérebro e ao cerebelo estava presente em 100% das mortes por Covid, sem evidências de encefalite ou invasão cerebral. A eficácia dos corticosteroides em distúrbios neurológicos ele depende da fisiopatologia da lesão, né, e da condição subjacente. Em caso de encefalite ou lesões desmielinizantes, os corticosteroides podem melhorar a resposta clínica, enquanto nenhuma recomendação, até julho de 2021, né, pode ser feita no distúrbio neurológico associado à Covid-19. Novamente, relembrando, então, o eixo pulmão-cérebro, né, ele nessa descompensação da troca gasosa vai gerar hipoxemia. A hipoxemia vai ativar descompensar o quadro clínico do paciente e a cascata. O vírus SARS-CoV-2, né, o neurotropismo viral, ele também vai aumentar a lesão endotelial e linfocítica, vai gerar mais hipercoagulabilidade, inflamação. Ele comenta também que o D-dímero aumentado é por aumento dessa cascata mais inflamado, que gera mais fibrina e derivados da fibrina, né? E assim vai ter consumo de fibrinogênios e consumo de plaqueta. Já que as infecções também, o desbalanço de neurotransmissores, né? Ele vai gerar uma disfunção mitocondrial, vai aumentar a permeabilidade, vai diminuir a microcirculação, a tempestade de citocina vai gerar um desbalanço também, gerando mais lesões isquêmicas no paciente. A influenza, né, também vai aumentar o interferon alfa, que vai aumentar os leucócitos, vai gerar mais citocinas, interleucinas, descompensando a cascata. E, por exemplo, quando você já tem citocinas, a cascata já muito imediadas por pró-inflamatórios, vai piorar a astrogliose, vai piorar a injúria axonal, vai descompensar a sinapse, e assim vai piorar o andamento e causar mais lesão cerebral secundária. E para concluir, até o momento, nenhuma revisão da literatura se concentrou em encefalopatia associada a essas doenças infecciosas. Um dos primeiros artigos que mostram a relação das doenças infecciosas. Geralmente é mais metabólica ou traumática. Então, a importância desse artigo é encontrar um ponto em comum e trazer isso para o meio científico. Observando essas doenças infecciosas causadas por diferentes patógenos, bactérias, vírus e parasitas, eles apresentam diferentes desafios diagnósticos, fisiopatologia distinta e diferentes abordagens terapêuticas que nos permitem comparar os diferentes processos. Tempestade de citocinas, isquemias, alterações no metabolismo de aminoácidos que são envolvidos no desenvolvimento de uma encefalopatia. É importante ressaltar que observar os pontos comuns compartilhados por essas diferentes doenças pode ajudar a desenvolver terapias novas e emergentes.
E mais estudos com foco no tratamento de encefalopatias são urgentemente necessários, porque a terapia continua sendo amplamente de suporte e a maioria dos estudos experimentais ainda nem chegou nos ensaios clínicos. Por fim, a neuroinflamação é um fator-chave e comum entre os vários distúrbios do sistema nervoso central, incluindo doenças infecciosas de diferentes etiologias. Assim, a busca de abordagens terapêuticas para tratar encefalopatias associadas a doenças infecciosas deve ser priorizadas para prevenir e mitigar tensões adicionais do sistema de saúde já tão sobrecarregado. É uma revisão da Critical Care, mas feita por brasileiros, né? O pessoal da Fiocruz, a Patrícia Rocco, ela é uma intensivista também, hoje ela faz pesquisa, basicamente. Talvez seja da área da medicina intensiva no Brasil quem mais tem publicação internacional disso. Então, a Patrícia tem lá um laboratório lá na Fiocruz, quem quiser realmente fazer pesquisa, eles são muito abertos, Fernando Bosa, a Patrícia. Eles têm uma associação com o pessoal da Itália, com o Paolo Pelosi, principalmente na área respiratória, porque ela é pneumologista, se não me engano, mas eles têm estudado já há algum tempo encefalopatia associada com a sepse. Então, se você olhar a apresentação, ele é muito assim, de fazer uma revisão bibliográfica, indo trazendo, né, cada um do artigo. Então, na sepse, se avaliou que se você tem uma associação com vago, tem uma associação com glutamina, tem uma associação... Então, cada uma das pesquisazinhas, elas trazem uma referência de que tem uma via alterada e que está relacionada com aquele evento, né? Ou delírio, ou uma alteração no nível de consciência, geralmente nos doentes mais graves. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado, né? Que você olha um artigo que avalia que tem apoptose, então você conclui de que todas as encefalopatias da sepse são por causa da apoptose. Tomar cuidado, não é assim. Tem apoptose também, tem alteração mitocondrial também, tem alteração do nervo vago também, tem alteração com interleucina 1 também. Em alguns doentes você encontrou PCR viral lá. Mas a gente precisa fazer uma síntese disso, né? O que está acontecendo dentro desse cérebro? Qual é a síntese que você faz? Bom, tá repetindo, né? Uma revisão bastante ampla. É o aumento de várias cadeias que vão levar a uma inflamação cerebral. Elas, de diferentes formas, né? Ela estimula a cascata da inflamação. E leva a uma lesão tanto epitelial quanto que vai desenvolver uma lesão cerebral. Fazendo uma conjunção com a aula de ontem, né, com o delírio, a doutora Viane comentou bastante, né, a gente faz uma pesquisa de delírio e foi uma pergunta que foi desenvolvida ontem, se o delírio teria uma causa metabólica, né, ou clínica. E, em base a essa revisão, a gente poderia afirmar que sim, ele pode ser resposta, né, ao ambiente, ao momento, mas também não pode ser resposta ao insulto clínico, né, que seria uma encefalopatia. Ótimo. Muito bom. A origem, na maior parte das vezes, dessa agitação psicomotora, que só foi definida como delirium na virada do século, né? Então eu me formei, meus primeiros 20 anos de atividade profissional, foi sem conhecer essa síndrome chamada delírio. A gente chamava de psicose do delírio. Isso é uma coisa dos últimos 20 anos, né? Em que, de alguma forma, isso se espalhou no começo, a gente tentando entender de que isso era um efeito ruim, o pessoal da Vanderbilt, Wesley Like, praticamente disseminou. Tem o sitezinho, né, deliriumicu.org, acho que vocês precisam ter, para quem quer começar, lá tem bastante informação boa.
mostrando os efeitos deletérios, as complicações cognitivas que esses doentes com delírio na UTI tinham, mas a gente não entendia muito bem o mecanismo fisiopatológico. E acho que as coisas estão indo nessa direção, de que o delírio é o paciente te dizendo assim, olha, tem alguma coisa errada comigo. Né? Eu gosto dessa noção, repito isso várias vezes para vocês. Quando o rim sofre, como é que ele mostra que sofre? Fazendo ligúria, aumentando a creatinina. Qual que é a lesão que o rim recebeu para estar oligúrico e com creatinina alta? Não sei. Pode ser isquemia, pode ser inflamação. Ele só sabe responder daquele jeito. Né? Quando o pulmão sofre, como é que o pulmão responde? Com hipoxemia progressiva. PaO2 e FiO2 cai. Qual é a origem? É infecção? É uma injúria sistêmica? É um trauma? É uma hemorragia? Eu não sei, eu tenho que investigar, porque o pulmão só sabe responder com o aumento da frequência respiratória, com taquipneia, com hipoxemia progressiva, eventualmente retenção de CO2. Ele não sabe responder de outro jeito. O coração só sabe responder com arritmia ou com queda da pressão arterial. E o cérebro? Responde com delírio. Né? E ao responder com delírio, eu não sei se aquilo é um distúrbio do sódio, se aquilo é uma glicemia, se aquilo é uma infecção, uma meningite, se aquilo é um AVC, se aquilo é uma endocardite, não sei. O cérebro só sabe responder com uma alteração do nível de consciência delirando. Ainda mais no doente crítico. Mas no doente crítico especificamente, quando você limpa a área e você não vê que tem mais nada, e ele está delirando, o que está subjacente é a inflamação. Né? Ou seja, aquela membrana hematoencefálica, ela não protege o cérebro completamente. Ou seja, toda a inflamação que você tem dentro, que é o que está aqui, você tem dentro da circulação, que a gente percebe que o doente faz miosite, que o doente faz enterite, o enterócito ele entra em apoptose, se deixa de absorver nutrientes, faz hipoxemia no pulmão, faz colestase transinfecciosa no fígado. No cérebro, esse processo inflamatório todo que se faz na circulação sistêmica, que é 70%, 80%, 90% dos doentes que a gente tem, seja pós-operatório de grande cirurgia, seja um trauma, seja um toque de qualquer natureza, isso aqui se extravasa para dentro do cérebro, ativa a glia, altera neurotransmissores, leva a uma disfunção de mitocôndria, leva a apoptose cerebral, leva a uma neuroinflamação. E quanto mais isso persiste, pior o doente fica. E mais difícil ele vai se recuperar depois. E muitos não se recuperam completamente. Tem distúrbios cognitivos que são permanentes posteriormente. É claro que se você pegar, por exemplo, malária, além desse processo, você acrescenta ainda o fato de que esses doentes com malária grave, principalmente malária por falcipa, as outras também fazem, malária por falcipa faz mais hemólise intravascular, e mais extravasamento de EM, de hemoglobina, dentro do cérebro, você faz mais. Não é o parasita que vai lá, tem tropismo, né? São mecanismos de doenças sistêmicas que inflamam mais o cérebro desses doentes. A mesma coisa acontece com a sepse. A sepse é uma doença inflamatória generalizada, grande, ela não precisa de mais nada, não precisa estar a bactéria lá dentro, nem precisa estar o vírus lá dentro. Acho uma besteira isso aqui, que o Covid tem uma síndrome neurológica particular. Eventualmente, 1 a cada 5.000 doentes, você vai encontrar alguma coisa particular. Não, isso aqui o que a gente vê aqui basicamente é sepse. A Daniele
prevenir aqui, nós que a residência faz 3 anos, lá no Hospital João Luiz, é um ambulatório de pós, de PICS, pós-unidade de terapia intensiva. Aí ela, daqui umas 2 ou 3 semanas, ela vem fazer a apresentação na terça-feira para nós. E ela estava me contando lá no congresso que eles fizeram uma avaliação, submeteram para publicação, de que a síndrome pós-Covid, quando comparada com a síndrome pós-sepse, faz menos alteração cognitiva do que a sepse. Então, é claro que estava todo mundo de olho no Covid, todo mundo olhando pós-Covid. A gente cansou de ver pós-Covid, mas é só você olhar a sepse, os doentes que se dão alta com sepse, que ficaram em disfunção, em múltiplos órgãos, faz alterações neuromusculares, faz alteração cognitiva, igual, pior do que o Covid. Né? Então, você não precisa de um neurotropismo viral para poder explicar isso. A coisa está fundamentalmente aqui dentro. Por causa disso, o doente com um delírio, ele é importante você identificar, é importante você limpar a área para poder ver se não tem nenhuma outra coisa a mais, né? Um distúrbio metabólico, droga, eventualmente uma doença cerebrovascular associada, uma meningite que tenha passado despercebida, enfim, alguma coisa, principalmente os distúrbios, as encefalopatias, né? Renal, os distúrbios hidrodialíticos, etc. Então, você tem que melhorar isso tudo, porque isso são fatores que agregam mais lesão ainda. Limpou a área, o que sobra mesmo é inflamação. E como é que trata a inflamação? Corrigindo o doente, estabilizando o doente o mais rápido possível.